Uma das maiores celebridades mundiais, fenômeno da televisão americana, a apresentadora bilionária Oprah Winfrey veio ao Brasil no dia 29 de março de 2012. Seu destino, no entanto, estava muito longe do cartão postal brasileiro, o Rio de Janeiro, cidade que atrai famosos de todos os continentes. O destino de Oprah foi uma pequena cidade no interior do estado de Goiás, onde nenhuma das suas pousadas detém o mínimo luxo, nem se cogita serem comparadas com o icônico hotel carioca Copacabana Palace. Oprah estava em Abadiânia para conhecer e entrevistar o mundialmente famoso John of God. Fascinada, ficou para meditar, orar e testemunhar as suas cirurgias espirituais. A supercelebridade disse ter sentido algo muito forte, algo muito além do que esperava. A entrevista foi um sucesso e repercutiu no mundo todo, mas, 6 anos depois, em dezembro de 2018, ela foi bruscamente tirada do ar. João Teixeira de Faria, o famoso médium João de Deus, cuja história era retratada por todos como a de um verdadeiro santo, atraía milhões de pessoas de todo o mundo para o seu centro em Abadiânia, a mundialmente famosa Casa Dom Inácio de Loyola. Consulente espiritual dos presidentes do Brasil Lula e Dilma Rousseff, do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, do ditador Hugo Chávez, de atores, atrizes e dos mais importantes artistas brasileiros e internacionais. Tornou-se motivo de constrangimento a todos eles a partir do dia 7 de dezembro de 2018. A pretexto da cura espiritual, ele abusava sexualmente de mulheres, inclusive aquelas vulneráveis em razão dos seus estados de saúde críticos ou terminais. Ainda no mês de dezembro de 2018, João, que já não era mais de Deus, foi acusado de abusar e estuprar mais de 300 mulheres que procuraram a sua ajuda divina. A própria filha de João Teixeira, Dalva, acusa o pai de abuso sexual durante a sua infância e adolescência. Uma de suas vítimas cometeu suicídio no dia 12 de dezembro de 2018, mesma data em que foi pedida a sua prisão preventiva, decretada pela Justiça no dia 14. João tentou fugir, mas acabou se entregando no dia 16 de dezembro. Sua prisão revelou um criminoso além dos diversos crimes sexuais. Tudo indica que João de Deus era uma espécie de chefe de facção criminosa, com poder de fogo para combater um exército. Era também um coronel à moda antiga que, até a data do escândalo, coagia, por décadas, todos os empresários de Abadiânia, e tinha no bolso autoridades públicas. João Teixeira foi, de fato, o mais falso dos profetas. E, sob a máscara de Deus, escondia a mais abjeta face do mal. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e hoje eu entrevisto o Clodoaldo Turcato, que foi contador na época ali onde o João de Deus trabalhava ali na casa Dom Inácio de Loyola. O Clodoaldo vai trazer informações para a gente, nós vamos aqui conversar. Antes de mais nada, eu queria agradecer a participação do Clodoaldo, que se dispôs em nos informar, né, em nos trazer essa questão da contabilidade, né,
vamos dizer assim, tirar alguns pontos nebulosos e nos explicar como é que isso funcionava ali naquela região ali de Abadiânia e naquela casa que se chamava Dom Inácio de Loyola. Clodoaldo, seja muito bem-vindo. Queria te agradecer. Mas antes da gente começar, conta para mim e conta para todos nós, na verdade, como é que você conhece o João de Deus? Boa tarde, Carla. Prazer estar aqui para contribuir com esse trabalho. Bom, Carla, eu morava em Santa Catarina, sou catarinense, nascido em Caibi, a cidade fica na região oeste de Santa Catarina. E nos anos de 96 e 97, fui acometido por uma doença no estômago. E como os poucos recursos da cidade, os poucos recursos regionais da época, indicavam que eu teria problemas muito sérios, até mesmo uma vida um pouco mais encurtada. E então, no momento que eu estava no hospital ainda internado, uma senhora de Maravilha, Santa Catarina, que é uma cidade vizinha, através de contatos que tinha na cidade de Caibi, soube da minha situação e veio lá e sugeriu que nós fôssemos para o curador, no João de Deus. Esse curador João de Deus já era falado na cidade de Caibi no tempo de muito tempo, porque eu também sou deficiente físico, eu sou cadeirante. Na época, então havia uma expectativa também de que eu poderia sair de lá curado das sequelas de poliomielite. E assim nós eu e a minha esposa partimos para Abadiânia, na época. Largamos tudo, largamos a fábrica de roupas que eu administrava e partimos para Abadiânia. E foi assim que eu tive o primeiro contato com o João de Deus, como paciente dele. Isso foi em 91, é isso, Clodoaldo? 96 para 97. Tá, 96 para 97, tá. Isso. E desde quando você estava diagnosticado com essa doença que lhe acometia aí, essa questão toda que você estava me contando agora? Já era uma doença que você já tinha há muito tempo? Não, na verdade não. Na verdade eu fui levado para o hospital com dores estomacais e lá foi feito um exame por um médico local, um raio-x, algo assim, e ele diagnosticou que eu estava com problema de CA, câncer no estômago. Tá, com câncer no estômago. Tá. E com a cidade de 6 mil habitantes, cidade pequena, pouco recurso, câncer era uma coisa assim que espantava todo mundo. Não Verdade. Ainda hoje é uma doença muito temida. Sim, é uma doença muito grave. Imagine na época. Então, nessa necessidade, a minha esposa foi quem me convenceu a partir para Abadiânia. E aí, então, você vai à procura e vai encontrar com João de Deus, enfim, inclusive acreditando numa possível cura, tanto para essa sua questão do câncer, quanto para a questão da poliomielite. É isso, Clodoaldo? Bem, na verdade, Carla, eu muito descrente, eu saí de Caibi muito descrente dessa possibilidade. Eu não via a possibilidade, eu não era um crente não tinha fé em João de Deus, em fé em coisa nenhuma, a não ser aquilo pouco que eu conhecia de religiosidade, que era o catolicismo. Eu parti mais para atender a minha esposa, que insistiu muito, e ela sim tinha muita fé, e assim fomos. Mas naquele momento não. Eu fui a partir do momento que eu cheguei na casa, que eu comecei a ver o que acontecia lá dentro, ainda não estava inteirado dentro do processo de contabilidade, nada, isso foi muito depois, eu comecei a perceber que as coisas foram mudando em mim, inclusive, passei a chegar a acreditar que eu poderia sim me curar das questões, inclusive até começar a ter mobilidade mais normal, como outra pessoa qualquer. E, Clodoaldo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você chegou lá e você foi atendido pelo João de Deus. Ele fez um atendimento para você? No dia da nossa chegada, ele me atendeu, fiquei na fila, enfrentei todos os processos normais, e eu fui no primeiro dia, aí depois passei para o segundo dia, e no terceiro dia foi que ele disse para mim que eu deveria ficar mais uma semana, ficar na cidade, para eu ter a possibilidade de fazer
o tratamento completo, né? Foi então que eu fiquei. Aí eu fiquei na cidade, na outra semana passei de novo pela entidade, e ele disse que eu ia me curar do estômago. Não mencionou nada sobre as outras coisas. E eu fiquei, eu acabei ficando e fui ficando e não fui mais embora. Fiquei quase 2 anos lá. Mas me conta uma coisa, Clodoaldo, você fez todo o tratamento que ele disse para você fazer, mas você também continuou com o tratamento médico, com os médicos, fazendo ou não? Não, somente o tratamento da casa do Inácio. Só o tratamento Somente. que veio de João de Deus. E você se curou? Olha, Carla, eu me senti muito melhor. Tá. Eu acredito muito também que o diagnóstico médico era muito aterrorizante, era uma coisa precipitada. Não foram feitos exames profundos, não foi feita uma endoscopia, por exemplo, não foi feito. Foi o médico que disse que eu estava com câncer, e um médico provinciano não tinha todos os recursos que a medicina tem, etc. Mas eu bebia muito, parei de beber, fiquei 2 anos sem beber, então isso tudo ajuda muito. A minha alimentação era um pouco desqualificada, uma alimentação desregrada, comecei a me alimentar direito. Então, todas essas atitudes que nós tomamos, baseadas no tratamento dele, e mais a questão da meditação, e de estar numa cidade muito pacífica, muito tranquila, que não havia... A rotina era muito mais sossegada de onde eu estava, tudo isso contribuiu. Agora, eu não posso afirmar que não fui curado, e nem que fui curado por esse motivo. Porque você não tem certeza se você de fato tinha o câncer, é isso? Não tenho. Não tenho pelo simples fato de que desses aspectos que eu acabei de mencionar para você. Tá. De qualquer maneira, eu saí muito mais tranquilo. Eu fiquei, assim, por uns 6 meses, assim, muito bem. Em 6 meses eu estava mudado, a minha cabeça tinha mudado também, criado numa situação de muita pressão sobre o trabalho, como nós do Sul somos criados, né? Onde o trabalho é muito valorizado, você tem que criar metas, etc. E a Abadiânia eu entrei num outro nível de conhecimento, conheci pessoas que viviam muito mais simplesmente, com muita mais simplicidade. Esse outro aspecto da vida também para mim foi importante. E a partir daí foi que eu me senti melhor. Como ele disse, não há um exame comprovando isso, há o que o médico disse na ocasião. Entendi. Existe somente um diagnóstico que ele fez com você numa consulta, mas você não tinha ali nenhum exame que de verdade confirmasse essa doença. Agora, Clodoaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que você foi para fazer, né, no primeiro momento, um tratamento lá, que seria esse tratamento espiritual com João de Deus, e você acaba ficando mais tempo. Pelo que eu entendi, agora a gente já está até num espaço de tempo que você já está em Abadiânia há 6 meses. Você deixa tudo no Sul e se muda para Abadiânia? Sim. Foi quando havia que logo que eu cheguei em Abadiânia, havia um movimento da minha família que eles estavam se mudando para o Mato Grosso. Então a minha família estava querendo sair do estado de Santa Catarina para a mudança do Mato Grosso, onde havia uma cidade chamada Lucas do Rio Verde que estava em expansão. Então nesse processo de mudança para o Mato Grosso foi meu irmão, foi meu outro irmão, e meus pais iriam depois. E eu já não estava mais, o mercado de Santa Catarina estava muito apertado, muito ruim. Eu tinha uma fábrica de roupas que tinha ido muito mal, tinha quebrado, tive que vendê-la e tal. E eu não tinha mais nada, assim, muito... Que te ligasse. Que me ligasse muito à questão de sobrevivência até mesmo. E eu queria expandir para um outro lugar, eu já estava com a minha cabeça formando para ir para uma cidade maior. Em primeiro momento, eu pensei em Porto Alegre e tal, mas aí, depois, devido ao clima muito frio, eu já estava pensando em mudar para o Nordeste. Mas aí o fato foi que acabei chegando em Abadiânia, que é perto de Goiânia, que é perto de Anápolis, que é perto de Brasília. Essa região me foi muito... Eu gostava muito, que é uma região onde eu posso estar no interior, ao mesmo tempo que em poucos minutos eu estaria numa cidade maior. Então eu acabei ficando. E apareceu o trabalho com o João depois, me remunerava muito bem, me remunerava suficientemente bem, e a minha esposa trabalhava também, então nós tínhamos uma vida muito tranquila em Abadiânia. Já conhece a loja do canal Operação Policial?
o único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? E deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? Você chegou... Explica pra gente como é que é essa Abadiânia que você conheceu naquela época. Eu, honestamente, eu nunca estive ali nessa região e nunca estive pessoalmente na casa do Inácio de Loyola. Mas você, inclusive, antes de trabalhar para a casa, você passou um tempo. Conta pra gente como é que é viver ali naquela região de Abadiânia naquela época. A Abadiânia era uma cidade do interior de Goiás, com todos os aspectos da poesia de Cora Coralina, uma cidade pacífica, tranquila. Os moradores da cidade geralmente tinham seus trabalhos locais, muito em função da casa do Inácio, algumas olarias. Não havia índice de violência, quase zero, as pessoas se conheciam, muito pouca gente morando na cidade pequena. Os 3 dias do movimento da casa do Inácio, que era quarta, quinta e sexta, eram muito movimentados, com pessoas envolvidas com a casa. Fora isso, era uma cidade pacata, uma cidade que não tinha quase movimento. Ruas ainda, algumas ruas muito ainda em terra de chão, as casas caiadas, não havia construções de luxo, apenas uma ou duas que era do prefeito, do vereador mais rico e tal. E o pessoal que trabalhava muito ou em Anápolis, ou em Goiânia, ou em Brasília. Então a Abadiânia não tinha uma vida econômica só com a Abadiânia, ela precisava desses centros. Então nós vivíamos assim, mas eram 3 dias de casa e os outros 4 dias dedicados a 2 dias para trabalhar com contabilidade e os outros 2 dias para nada, para passear, para ir para outras cidades. Era uma vida assim. E quando você chegou, né, que você passou a morar ali em Abadiânia, a casa do Inácio de Loyola já tinha aquele movimento enorme? Muitas pessoas já procuravam o João de Deus? Como era isso? Porque quando a gente olha para 2000, 2010, ali tem um movimento que é bastante expressivo. Mas a gente ainda está falando dos anos 90. Também já tinha esse movimento, Clodoaldo? A casa do Inácio tinha um movimento de 50 ônibus nesse período de 3 dias. Quando eu cheguei, foi no período em que estourou as reportagens na TV Globo, na TV Bandeirantes e na antiga TV Manchete, que hoje é a TV Record. Isso. Então, o João de Deus foi elevado ao estrelato naquele momento. Foi quando eu cheguei na casa. Então, foi na época em que a Xuxa foi para lá, que é aquela apresentadora dos Estados Unidos, muito famosa, que agora... A Oprah Winfrey. Por lá, celebridades do Brasil inteiro, senadores, deputados e tal. Todos em função desse jornalismo, como nós comentamos, o jornalismo talvez apressado naquele momento, né, que botou João de Deus, não havia questionamento sobre João de Deus na ocasião. Então, nesse momento, havia sim uma efervescência muito grande, o pessoal procurando a casa em todos os lugares do Brasil, e também algumas pessoas do estrangeiro. O segundo movimento que aconteceu, que é esse movimento depois de 2010, foi o movimento dos estrangeiros, que foi onde deu visibilidade internacional para o João. Então foram 2 momentos em que a casa vivia. Naquele momento eram mais pessoas de todo o Brasil, tinha ônibus de todos os cantos do Brasil, até do Acre, eu lembro muito bem. E o movimento agora, posterior, foi o movimento dos estrangeiros que vieram e deram mais um fluxo à casa. Então, na ocasião, 90, sim, há muito movimento. Tinha já bastante movimento. E, Clodoaldo, como é que você começa a trabalhar para o João? Ele que vai te contactar? Como foi esse encontro profissional? Foi um encontro um pouco inusitado, porque na época o João tinha um contador, que na verdade não era um contador, ele se dizia contador, era um técnico que estava usando um CLC, o código do CLC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, de um contador de Goiânia. Uhum. E esse contador de Goiânia não sabia. Então, esse técnico de contabilidade fez um carimbo com o nome dele, mas com o CLC do contador João da Silva lá.
vamos dizer que fosse. Esse João da Silva não ficou sabendo. Passou um tempo, e um momento desse, eu acho que o João da Silva foi no CRC de Goiás para fazer alguma atualização e percebeu que um monte de empresas estavam no nome dele. Oi. E ele não tinha essas empresas no nome dele. E aí ele foi para Badiana e foi lá e descobriu que esse contador do João estava usando indevidamente o nome. E aí houve todo um processo ali, uma tentativa de intimidação até desse senhor, mas no fim o seu João entrou no meio e eles resolveram que pagaria uma indenização para o rapaz e ele teria que tirar o nome das empresas. E eles estavam em busca de um contador. E eu lá na casa, todo dia, e nunca tinha dito o que eu era, o que eu tinha feito. Até que um dia eu sentei ao lado desse contador e ele estava bastante chateado, porque ele estava... Aí eu perguntei o que foi, seu Dirson, o nome dele era. Seu Dirson, já tinha feito uma amizade até com ele, que ele era contador. Ele disse, pois é, aconteceu um problema, eu preciso urgente de um contador. Urgente, o seu João está me pegando no meu pé aqui. O seu João está muito bravo comigo, que eu estou sem contador aqui. Eu estou há 3 meses sem fazer a contabilidade correta da empresa. Nós estamos falando da contabilidade ainda no tempo do livro escrito à mão. Entendo. Não havia informática. Era uma coisa muito antiga. Bom, nós somos do tempo do share, do mimeógrafo, né? Então era nesse tempo. A gente é do tempo do... Não é nem... É antes do fax, né? Como é que chamava? Não é, era o... Não, tinha o mimeógrafo, mas tinha... Agora eu esqueci o nome da máquina, que era uma máquina que você... Hã? Datilografia? Não, não é máquina só de... Não, tinha máquina de datilografia também, não, mas era antes do fax. Como é que a gente chamava, que a gente passava? Chegava tudo amarelinho. Hã? O Telex. A gente é da época do Telex, lembra? Isso. Sim, aí eu olhei para ele e falei, eu sou contador. Ele falou, você é contador? Eu falei, sou contador. Rapaz, mas é contador com CLC e tudo? Sim, sou contador com CLC e tudo. Mas, rapaz, tá. Ele foi aí que ele me chamou para o escritório dele e me mostrou a situação. Aí eu conversei com ele, era uma sexta-noite, e na segunda de manhã eu comecei a trabalhar com eles. Além do João, nós fazíamos contabilidade de outras empresas da cidade, cerca de 30 empresas da cidade, mas o contador era a atividade principal era o João. Aí depois de um tempo, esse dia só caiu em desgraça com o João, porque o João, não sei o que houve lá entre os dois, um desacerto, e o João me chamou para fazer a contabilidade dele e da casa, fazer toda a casa. Então, eu passei a ser contador além da parte da empresa, João Teixeira de Faria, a parte administrativa da casa, sim, e da imposto de renda dele e tal. E aí, só para explicar para as pessoas o que é o CRC, né? O CRC é o Conselho Regional de Contabilidade, que é o que o Clodoaldo estava explicando. Clodoaldo, quando você começou ali e que você pegou aqui todo aquele material, como você muito bem aqui explicou, era tudo manual, você não tinha as informações computadorizadas ainda, a gente ainda vai chegar a isso lá mais na frente. Com o que você se depara? Você encontrou uma contabilidade organizada? O que você encontrou naquele primeiro momento? Não. Naquele primeiro momento, encontramos um escritório a Bacarota, uma assistente, uma secretária, que ela morava em Lusiânia, e ela, naquele dia, um arquivo todo por fora, eu tive que fazer todo o trabalho de organização do escritório. Não haviam arquivos para você saber como que estava no passado, como que estava no presente. Não havia, hoje não, hoje você puxa a vida de uma empresa desde a sua fundação. Nós não tínhamos essa perspectiva na época. O que nós tínhamos era o livro de inventário, o livro de registro de entradas nas fiscais, o livro da apuração de lucros e dividendos, e fazer essa contabilidade baseada no que se recebia de documentos fiscais, etc. Então, mas além disso, nós tínhamos problemas com arquivos de todas as outras empresas, inclusive inventários atrasados, lançamento em notas que não eram feitas, e etc. Como você deve lembrar, hoje em dia uma nota é emitida computadorizada, então se a empresa lá de São Paulo emite a nota, em 2 segundos já está no fim. Naquela época não, a empresa mandava a nota para você,
4, 5 dias de viagem. Aí no final do mês você recolhia todas as notas, ia lá, lançava no livro caixa. Quer dizer, se você botasse uma nota no lixo, não havia problema nenhum, porque a fiscalização era muito precária. Então, os balanços eram ajeitados para chegar no final do ano dar mais ou menos certo. Então, era muito, muito precário, desde a fiscalização até o processo de contabilidade. Mas nós pegamos e procuramos colocar tudo dentro daquilo que mais próximo possível da realidade, sempre que o João sempre dizia, né? Eu não quero pagar imposto. Essa era a regra. Não quero pagar imposto. Porque ele achava que pagar imposto para governo era dar dinheiro para ladrão, mais ou menos assim. Era uma teoria usada por ele e por outros que usam até hoje em dia, né? Todo mundo tem que pagar imposto, ele não quer pagar imposto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você me falou que antes de você começar, esse contador que estava tendo, né, o seu registro usado de forma errônea, descobriu que tinham várias empresas no nome dele. Explica pra gente o que quer dizer isso. Eram empresas do João que estavam no nome dessa pessoa, é isso? Não era a empresa do João. Como ele disse, o escritório de contabilidade, além de fazer a contabilidade do João, fazia contabilidade para o mercadinho, para a loja, para cerâmica, várias cerâmicas tinha lá em Nova. Então, quando você monta um escritório de contabilidade, você passa a ser o contador de diversas empresas. Tá. Microempresas, pequenas empresas. Quando você vai para um banco, você é contador exclusivo do banco. Quando você vai, mas uma pequena e média empresa, os escritórios de contabilidade, normalmente, eles conseguem administrar essa contabilidade de diversas empresas. Uhum. Eu tive um escritório em Lucas de Oliveira, eu tinha 80 empresas sobre minha responsabilidade fiscal. Então, o contador é o cara que, além de fazer os lançamentos, é o cara que faz a folha de pagamento, é o cara que faz o pagamento pessoal, é o cara que, quando dá uma bronca ou então uma multa, recorre, vai atrás de resolver essas questões. O contador passa a ser o braço direito do administrador nesses momentos, né? Então, era mais ou menos isso. Nesse âmbito aí que eu falei. Então, para que você seja um contador de determinada empresa, você tem que ser formado e retirar o seu CLC. Como é o caso do jornalista, que tem que ter a sua carteira. Exatamente. O MTB, o DRT, o que for, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Clodoaldo. O dinheiro que você trabalhava, né, na contabilidade, ele vinha basicamente da onde? Quando a gente fala da Casa Dom Inácio de Loyola, era dinheiro de doação? Era dinheiro da venda dos produtos que o João comercializava? Existiam 4 fontes básicas de dinheiro lá na Casa Dom Inácio. Uma que eram as doações, quando alguém melhorava no tratamento, geralmente havia uma doação em dinheiro, ou em bens, ou geralmente era cheque, né? Na época era época muito usada cheque. A segunda era uma lanchonete que existiu lá, uma lanchonete que diariamente servia almoço e lanches à tarde, e lanches ao meio-dia, que era muito movimentada, sempre tinha, na ocasião em que eu estive lá, o movimento era 5.000 pessoas por dia, mais ou menos, então você imagina que uma lanchonete um movimento muito, muito grande. Outra fonte de renda era a venda dos remédios, os remédios fitoterápicos que o João vendia, na época ainda eram nos recipientes plásticos. Uhum. O João receitava 2, 3 para cada paciente, então lá custava, hoje seria 50, 100 reais por cada recipiente frasco. daquele. E a outra era uma pequena, era uma loja de souvenir, que vendia santinho, vendia a camisa do Inácio, vendia as pedras preciosas, vendia livros sobre João. Então, eram 4 fontes de rendas que tinha lá. E tinha uma 5ª fonte de renda, que era o pagamento de propina feita pelas propina que eu digo não, contribuição, né? Doação. Que os taxistas e as pousadas tinham que fazer todo mês para João.
Então havia aí uma... E por que elas tinham que fazer isso? Era uma doação institucionalizada? Elas faziam de livre e espontânea vontade? Ou elas eram obrigadas a fazer vamos dizer, esse repasse de valores? Bom, elas eram convidadas a fazer, inclusive, porque senão o João dizia que naquela pousada ninguém mais ia. E ninguém ia mesmo. Então o dono da pousada ou a dona da pousada pagava para que a entidade, o seu João, não dissesse para que ninguém pousasse lá. Então era uma espécie de ágio ou uma propina, o que vocês quiserem dizer. Isso era semanal também. Todo final de semana eu passava a recolher. E a mesma coisa com o taxista também? É isso? Taxistas também eram obrigados a pagar. Porque os taxistas faziam muita viagem para Brasília, para Goiânia, muitas vezes o sujeito chegava lá como é o meu caso, eu cheguei para ir embora na mesma semana, mas o João pedia para ficar mais uma semana. Então, nesse período de estadia lá dos romeiros, dos pacientes, eles iam passear em Brasília, Goiânia, e os taxistas é que faziam essas viagens. Não há uma rodoviária em Abadiânia, não tem rodoviária lá. Então era obrigado exclusivamente táxis. Então eles ganhavam em cima e pagavam o acerto com o João. E Clodoaldo, chegou aqui uma informação que inclusive as funerárias também faziam repasses de verbas para o João de Deus. Não só as funerárias, mas agências de turismo também faziam repasses para ele. Você tem conhecimento se isso é verdade? Na verdade, na época que eu estava lá, o movimento de chegada de pacientes era feito através de senhoras ou senhores que eram chamados de caravaneiros. Que era a pessoa que naquela região de tal lugar reunia o grupo e trazia para Abadiânia. Também havia um pagamento por isso, que era o mesmo pagamento que havia para os taxistas e para as pousadas. Mas era um pagamento que não entrava diretamente na contabilidade, era um pagamento por fora, recebia-se, mas não se contabilizava nada. Como também não se contabilizava, basicamente se contabilizava 30% do que entrava, né, de recursos dentro da casa, os outros 70% era tudo sonegado, não por iniciativa minha, mas não chegava documentação, não havia, se vendessem na lanchonete 10 mil, eles mandavam nota de 1.000, ainda era aquele tempo que não existia, como hoje, você tira a nota na hora que efetua a venda, não, naquela época era das maquininhas antigas. E nota de papel. Etc. Então é isso, a maioria era nota de papel mesmo. Então, as notas eram feitas dentro do escritório, chegava no final do mês, chegava lá, eu apurava as vendas, via o que precisava para bater as compras com nota, e a gente fazia uma nota, várias notas, só para cobrir o rombo, e não havia como fiscalizar isso, porque eles não faziam, eles faziam questão de não mandar para você. Então, respondendo a sua pergunta, existia assim uma cobrança dos caravaneiros. As agências de viagem foi depois, porque as agências de viagem começaram a trazer estrangeiros com avião, com pacotes fechados. Na minha época não existia essa questão do transporte aéreo ainda. Aquela época, para você viajar de avião era uma fortuna. Imagina uma viagem internacional. Então, ainda era muito ônibus mesmo, muito transporte terrestre. E Clodoaldo, assim, quando a gente está falando, porque assim, é uma quantidade bastante grande de fontes de renda ali para a casa do Inácio de Loyola, inclusive ali para o João de Deus. A gente entende que você ali estava trabalhando, né? Então você está respondendo às ordens dele, né? Na verdade, essa empresa tem um dono, e esse dono é o João de Deus, mesmo que não seja um dono, vamos dizer, na escritura, mas ele é um dono porque ele é que dava as ordens de tudo que acontecia ali. Quando você viu tudo isso, não sei, você teve uma abertura, uma janela para falar com ele, falou, olha, tem algo errado aqui, né? A gente precisa mudar isso. Ele deixava essa abertura ou não? Vocês tinham que obedecer somente ordens? Não existia abertura para nenhum processo de renovação.
estava funcionando há muitos anos daquele jeito, dando dinheiro daquele jeito, e deveria funcionar daquele jeito. Inclusive, na formação até da questão pensou-se na ocasião, algumas pessoas que ficavam lá mais permanentes, que eram os médios que iam toda semana para fazer, ajudar o João na questão da condução da casa, pensaram em montar um centro espírita dentro da casa, com o catecismo, né? Porque o João é uma mistura, o João se diz espírita, mas ele tem uma mistura aí, catolicismo, com umbandista, com espiritualidade. E o pessoal queria montar um centro espírita kardecista. Ele proibiu fortemente, disse que dentro da casa, dentro da Abadiânia, não ia ter centro espírita, o bandista. Nada que fosse feito lá, ele quebrava. Ele dizia assim, eu quebro. E quando se mencionava nas questões até financeiras, ele dizia, vocês dão um jeito, eu não quero pagar imposto, vocês fazem o mínimo possível de despesa para mim. E até teve uma ocasião em que houve um problema por causa do investimento, eu lembro muito bem no Banco de Goiás, no antigo BEG, Banco Estado de Goiás, que hoje parece que é Banco do Brasil. Uhum. Ele tinha um investimento de 80, 90 mil reais lá, a longo prazo. Tipo, investe hoje para retirada de 30 dias, era RPTN, alguma coisa assim. Não lembro o nome hoje da aplicação. E ele quis o dinheiro no outro dia. Aí, quando eu fui dizer para ele que ele tinha aplicado há 2 dias no investimento de longo prazo que não poderia sacar no mesmo dia, ele disse, o dinheiro é meu, você vai dar um jeito de tirar aquele dinheiro lá. Então eu vou lá no banco e pego aquele gerente. Então coisas desses arombos que ele tinha, né? Ele era muito, muito duro. Então a gente sabia que tinha que fazer o que ele mandava e pronto. E ainda, depois, com o passar dos anos, sob a descoberta da jagunçagem que ele sempre viveu, com as pessoas ao lado dele, que trabalhavam para ele, sempre fazendo questão de falar, né, nas reuniões, nas rodas de conversa, de que João era, fora o João entidade, João era um chefe era o seu João, mandava em muita gente, tinha muito poder, etc e tal, intimidava a gente. E nós, como não queríamos entrar em confronto com ele, fazíamos aquilo que ele mandava estritamente. Inclusive, tem uma história interessante sobre isso, só para você ver como que era difícil lidar com o João, principalmente nos momentos de mau humor dele. Quando saiu o primeiro telefone celular, não sei se você lembra, você não chegava numa loja, comprava um celular e levava para cá, você tinha que ir no local, fazer todo um cadastro, e etc, etc. Era com 3 ou 4 dias que você saía com o celular de lá. Parece um absurdo isso, mas era assim que funcionava. João de Deus, quando saiu o celular, ele resolveu que queria um celular. E ele quis no mesmo dia. Você me traga um celular à noite. Então você está demitido. Foi assim que ele falou para mim. Eu tive que sair de Abadiânia e falar com o chefe daquela época, era antes da Telefônica, que antecedeu a Telefônica. Era a telefonia local ali, não é? Tive que falar com o gerente da telefonia local, etc. Com influência de até um senador entrou na época, até o Maguito Vilela entrou na jogada na época, para poder liberar esse bendito telefone celular para o João, para chegar à noite, eu chegar aí na sala dele e falar, tá aqui, seu João, seu celular. Ou seja, ele era uma pessoa muito voluntariosa. O que ele queria tinha que ser feito na hora que ele bem entendesse. Ou seja, a imagem que ele vendia, né, vamos dizer, para a sociedade, de um homem calmo e pacato, era completamente diferente. Vamos dizer ali, nos bastidores. Para nós, funcionários, para nós que trabalhávamos perto dele, sim. Aí, no caso, depois ele vinha bater nas costas, tá vendo? Você é um cabra bom, você é um trabalhador, olha, você resolveu o problema, é assim que você tem que fazer, comigo tem que ser assim. Quer dizer, depois vinham os elogios, aí ele tirava do bolso lá R$200, dava pra gente, extra e tal, aquele morde a sopra sempre, mas quando ele entrava em estado de mau humor, era muito difícil trabalhar com ele. Então eu conhecia já, sabia já como lidar com ele. Estava sempre preparado, porque sabia que a qualquer momento vinha uma bomba.
nenhuma coisa que eu tinha que resolver imediatamente. E, Clodoaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele recebia muito dinheiro, né? Mesmo que esse dinheiro não fosse declarado, né? Que ele pedisse, né, para vocês fazerem, né, essa contabilidade, né? Vamos dizer, um tanto quanto eclética, vamos deixar assim. O que ele fazia com o dinheiro que ele recebia? Para onde ia esse dinheiro? Bom, nós recolhíamos o dinheiro, colocávamos em saco de lixo, e chegava na sala dele, com o relatório do dia, ele pegava o dinheiro, amarrava num saco de lixo, e ele tinha um porão não, um sobrado. E ele abria com uma bengala lá e jogava o saco para dentro do... Inclusive no próprio documentário da Netflix que eu fiz um quadro mostrando o momento que ele jogava o saco de dinheiro e aí foi o momento, ele fazia isso, jogava lá em cima. Aí depois, no final de semana, no outro dia ele pegava aquele dinheiro, botava na caminhoneta dele e ia embora. Simplesmente fazia isso. E quem tinha acesso a esse local? Só ele? Só ele mexia nesse lugar onde ele jogava o dinheiro? A casa do Inácio tinha vários ambientes, né? Tinha um ambiente que era a casa onde o seu João ficava, que era o ambiente dele. Naquele ambiente só entrava ele e o administrador da casa, e o contador. Mas que mexia no local específico do dinheiro era só ele. Aí depois, ele, na hora de ir embora, ele pegava um dos seguranças dele, que o Antão, então o João, o Pedro alguma coisa, que eu até esqueci o nome dele, e ia embora para Anápolis. Lá em Anápolis ele devia ter um cofre, alguma coisa assim. E é assim que ele dava com o dinheiro vivo, era muito dinheiro vivo, né, naqueles anos. Sim, as pessoas levavam dinheiro, inclusive, né, elas andavam com dinheiro, né. E deixa eu te fazer uma pergunta, ele nunca pediu para você cuidar desse dinheiro, que era um dinheiro que estava, esse dinheiro separado? Algumas vezes, poucas vezes, ele dizia que era para depositar no Banco do Estado lá da cidade. Ele dizia, vamos ajudar o banco daqui. Então mandava alguma coisa, vamos dizer, uns 10, 15 mil, 20 mil, e depositava na conta dele no Banco do Estado de Goiás, lá na Abadiânia. Mas o grosso mesmo era tudo levado para Nápoles. E Clodoaldo, assim, a gente recebeu várias denúncias, né, depois, de que o João de Deus comprava, né, vamos dizer, as autoridades locais. Vocês chegaram a ver alguma coisa dele fazendo pagamentos, usando, né, essa rede, né, financeira para garantir, inclusive, que ninguém chegasse perto dele? Olha, eu nunca paguei uma autoridade, nunca peguei dinheiro nunca fui eu que fui lá levar propina para uma autoridade. Eu cobrei as casas, eu cobrei as pousadas, cobrava os taxistas e etc. Mas o João, ele tinha contatos em todas as esferas do poder público. Inclusive a prefeitura da Abadiânia era ele que determinava quem ganhava, quem perdia. A polícia militar de lá, ele determinava quem era o chefe, quem seria o seu comandante, etc. Sempre fazia festas, convidava todo esse pessoal. E ele fazia questão de mostrar, muita questão de mostrar. Hoje, muitos dos políticos antigos de Brasília, eles se afastaram de João, mas se pegar fotos antigas, eles estão todos lá abraçando ele. Principalmente na época das festas de aniversário dele e tal. Então, inclusive, um dos ministros hoje do Supremo Tribunal Federal está numa dessas fotos antigas. E, então, enfim, aí suspeita-se. Eu não posso afirmar categoricamente que ele pagava alguém, mas a fumaça, a suspeita sempre existiu, né?
Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. E aí, Clodoaldo, também chegaram, né, informações de que ele estaria envolvido com o tráfico. Você chegou a ver alguma coisa, chegou a ouvir, ou alguém na cidade comentava? Na época, em Goiânia, existia, em Goiás, um traficante muito famoso chamado Toninho do Pó, que até foi morto pela Polícia Federal dentro da casa dele. Algumas pessoas que visitavam o João na casa, às vezes, no final do expediente, quando o João se retirava, ficava sentado lá, ou dentro área restrita, ou então em sigilo, ou então conversas confidenciais, esse pessoal sempre estava conversando com ele. E uma vez escapou da boca de um segurança do João, que era muito antigo com o João e tal, que é um segurança chamado O Antão, disse assim, sem querer, que aquele pessoal era do Toninho do Pó, era alguém do Toninho do Pó. Foi a única vez que eu tive, assim, alguma coisa. Também não posso provar, não posso afirmar, não posso dizer nada. Eu estou dizendo que eu vi. Mas os moradores da cidade de Abadiânia, algumas conversas, sim. Mas é sempre aquela coisa, na surdina, quieto, não testemunha, não pode afirmar, não tem provas, etc. Era uma coisa até como a máfia, né? As pessoas Sim. sabem, mas elas são caladas e elas não podem falar, né? Porque até antes a gente já tem histórias do João de Deus com contrabando de urânio, né? Que ele contrabandeou urânio, veja só. Sim. Então, é assim, ele já estava sendo investigado por outros crimes, porque quando a gente vai olhar o rol de crimes dele, é muito grande. Agora, uma outra coisa que também chegou, né, já no final, que é assustador, é a quantidade de armas que ele possuía. Sim, ele era um amante das armas, né? Até uma bazuca ele tinha no quintal da casa dele, isso eu cheguei a ver também na época. Ele tinha essa bazuca, tinha metralhadora, tinha vários tipos de arma. E ele sempre andava com os capangas dele, pelo menos, e quando ele saía da casa, ele sempre andava armado, porque também ele tinha inimigos. Não se comenta muito essa questão, mas o João deixou alguns inimigos por invasão de terra também, que ele invadiu os garimpos, tirou famílias inteiras de lá, e certamente se ele fez isso, ele feriu pessoas, ele provavelmente tem acusações até de homicídios, e ele tinha que andar sempre prevenido, porque alguém poderia cobrar isso dele no futuro. No linguajar, né? Alguém pode vir me cobrar de você depois. Então ele andava assim, sempre muito bem servido de armas. Porque ter uma bazuca em casa é uma arma um tanto quanto peculiar, né? Quer dizer, você está esperando praticamente uma guerra, né? E também para ostentar poder, né? Algumas vezes para cigarro, pessoa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Quando a gente começou a receber as denúncias, né, dessas mulheres todas que foram abusadas pelo João de Deus, a minha pergunta para você é: a cidade já sabia disso antes? Tudo isso ficou escondido? Porque esses abusos não aconteceram há pouco tempo, esses abusos já acontecem há muito tempo, né? Infelizmente, inclusive, as vítimas, elas eram ignoradas, né? Muitas tentaram procurar as delegacias e nada acontecia, tentaram, né, a promotoria e também nada acontecia, ou seja, elas eram silenciadas, né? Como que era essa relação com a cidade, Clodoaldo?
Olha, nós temos que ver vários aspectos temporais, inclusive. Estamos falando aqui de uma época onde o machismo era muito mais evidente, o machismo, inclusive, partia de não só dos homens, mas também das mulheres, que diziam que a mulher direita não fazia isso, a mulher direita não fazia aquilo. Havia um cerceamento muito grande de João, que João era uma estrela, então o fascínio das mulheres, algumas mulheres, inclusive eu chego a afirmar que desse processo todo, não é evidente, é claro que João tem que pagar pelos inúmeros crimes que ele cometeu, e ele cometeu muitos crimes, mas desses crimes todos, alguns são mentirosos, inclusive uma pessoa, eu sei que houve uma entrevista da filha do João, por exemplo. Essa história da filha do João está muito mal contada, porque eu conheci a filha do João, ela depois disse em todas as entrevistas que era abusada pelo pai, que era obrigada a ficar com o pai. No momento que eu estive lá, essa menina fazia tudo que o pai pedia, elogiava o João, levava o João para cima, aproveitava-se do dinheiro do pai, e depois, não sei o que aconteceu, uma história, depois ela acabou dedurando ele, falando que falou. Eu também não posso dizer que seja mentira, mas a relação que ela tinha lá era uma relação de pai e filha, inclusive fraternal. Nesse barco todo, muita gente aproveitou o momento para ganhar estrelismo. Mas, claro, que desses 300 casos, 250 casos são verdadeiros. Inclusive, que a minha esposa foi vítima dele. Minha ex-esposa foi vítima de João. Então, eu posso afirmar que havia sim. Mas, uma mulher em 1990, chegava na delegacia, o que ia acontecer? Acusava João. Ia lá a intimação para João. João chegava na delegacia e mandava ela provar. Como é que ela ia provar se estava no momento... Era o João de Deus, era uma pessoa extraordinária, fora do comum. Eles sempre usavam o meu argumento. Estão tentando me prejudicar. Os inimigos estão tentando prejudicar. Vai provar como um ato desse? Se tudo acontecia dentro daquele ambiente. E muitas vezes, por muito tempo, algumas mulheres acreditavam que aquilo era o tratamento. Até lá, muitos depoimentos que eu vi, as mulheres demoravam um tempo para se tocar que havia acontecido um abuso. E vários aspectos que fizeram com que João se safasse nesse período. Eu acredito muito que o medo foi um fator preponderante na época. O medo de estar diante de um homem que poderia, a qualquer momento, procurar você e matar você, né? Inclusive, o meu caso específico, eu não quis enfrentar João, eu quis ir embora, larguei tudo e deixei para lá e fui embora, não quis enfrentá-lo, não quis ir para uma delegacia, porque eu sabia que ia dar os burros na água, e preferi tocar a minha vida e depois esperar que a justiça fizesse como fez, né? E essas questões, na hora que você vai enfrentar um monstro como é João de Deus, você tem que pensar muito na sua mãe, no seu filho, nos seus parentes, nas pessoas próximas de você, que ele vai chegar em você. Então eu sei, na época a cidade comentava, mas em alguns casos comentava até como, o João é o pegador da cidade, né? O homem que as mulheres querem, em alguns momentos. Eu vi conversas desse tipo. Eu vi mulheres chorando, que disseram que tinham sido abusadas lá dentro, mas quando vai procurar quem? Eram aconselhadas a não procurar. As próprias, o pessoal das pousadas, muitas vezes, diziam, não adianta, você vai enfrentar João, com medo talvez de perder que virasse um escândalo e perder a renda deles no mês, e etc, 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 não denunciavam. Então, existem várias situações, a cidade sabia, os caravaneiros sabiam, quem levava o pessoal lá sabia, os funcionários sabiam, quem estava perto deles sabia. Se falar que não sabia, está mentindo. Infelizmente, é assim que funcionava, na questão do medo. E enquanto você tinha na época uma TV Globo, uma TV Bandeirantes, uma TV elogiando o João, botando o João na mídia, depois a coisa virou, né? Essa própria Globo foi lá e fez o trabalho dos dois lados da questão, fez o outro lado Mas isso levou 20 anos. Nesses 20 anos aconteceram muitas coisas. Clodoaldo,
Aham. Eu fico profundamente triste de saber que a sua esposa tenha sido abusada por ele. Toda a minha empatia, né, nessa questão, porque é muito triste saber o que ele fez com essas mulheres e saber que a sua esposa tenha sido vítima dele. Quero aqui deixar, inclusive, aqui meu carinho para ela, porque deve ter sido muito difícil para ela. É aquela história, ele chegava e dizia, se você não fizer isso, se você não me masturbar, por exemplo, seu marido vai morrer, porque você vai pegar a minha energia e você vai passar para ele, nas suas relações com ele, etc e tal. E ela acreditou nesses primeiros 2 momentos, só que ela não me contou. Aí quando eu fiquei sabendo nas noites de sexta-feira, no sábado de manhã eu fui embora. A gente foi para Lucas do Rio Verde e deixou tudo para trás. Como minha família já estava no Mato Grosso mesmo, eu não vou ficar mais trabalhando para esse sujeito, não vou ficar mais trabalhando aqui. E fui embora. Deixei tudo para trás. Aí quando ele foi me procurar, me descobriu, eu já não sabia mais onde eu estava. E eu passei muitos anos, assim, longe. Eu acho que hoje, não sei, hoje ele deve saber que eu existo ainda, porque eu passei em vários documentários aí, mas ele fez isso com a minha ex-esposa. Que E a triste. minha ex-esposa se acovardou na ocasião dos documentários, na ocasião que ela poderia fazer o depoimento também até para o Pedro Bial, na época, ela não foi fazer, não quis fazer por medo. Poderia haver alguma... Eu imagino. Não, assim, tem uma revitimização. É muito difícil, inclusive, para que as pessoas que sofrem abuso voltarem a falar dessa questão do abuso. Não é nada fácil, porque é como você ter que viver aquela dor novamente, né? Algumas pessoas que passam, né, por esse processo, muitas se sentem libertas, né? É como se é uma coisa até terapêutica, eu consegui me livrar. Mas para outras pessoas é muito difícil, porque é uma questão muito traumática, né? Quando a gente para entender essas pessoas, e no caso desse homem, ele usa não só a questão do abuso, ele usa a fé das pessoas, né? Ele usa, e a fé é uma coisa muito particular, né? Eu digo que é um espaço dentro do nosso corpo que ninguém pode mexer. Ele abusou não só do corpo de uma mulher, ele abusou da fé daquela pessoa, né? Ele abusou da crença dela. E isso é muito terrível. Isso é uma coisa horrorosa. O que esse homem fez, eu não tenho palavras de tão abjeto que é todo esse processo perverso, né? Porque o que ele fazia? Eu vou te usar com o pretexto de que se você não aceitar, né, você não tem fé o suficiente, aquele parente que você gosta tanto vai perecer ou vai morrer. Ele usa o medo das pessoas. Exato. Sim, e o que é mais perverso nesse processo todo, falando da cidade de Abadiânia, das pessoas, porque depois que se descobriu isso, eu achei isso de uma maneira nojenta, ouvir do pessoal das pousadas, por exemplo, reclamar que agora a gente vai perder o pessoal não vai mais vir. Quer dizer, o João, um abusador. É um abusador. Você perdeu o negócio. É melhor que o João continuasse abusando para eles continuar ganhando dinheiro. Exatamente. Essa é uma questão que ninguém fala disso, mas veja, quanta gente perdeu, muito se fala, muita gente perdeu o ganha-pão. Não perdeu sim, porque estava alinhado a uma pessoa perversa, uma pessoa nojenta. Você perdeu, graças a Deus que não tem mais. Tem que pensar assim, não existe mais, quer dizer, existe. O João ainda está solto, o João ainda está na sociedade, o João ainda existe, mas a figura do João de Deus, do médium, do curador, essa morreu, e tomara que nunca mais alguém ressuscite isso de novo. Então, são princípios que eu chego e vamos falar sobre isso também. Por que as pessoas da cidade perdemos, agora não temos mais? Não, vocês estavam alinhados a alguém que não merecia 1 minuto de liberdade. E mais do que isso, né, Clodoaldo, é o turismo do crime.
Sim. É o turismo da exploração da fé, é o turismo da exploração do corpo daquelas mulheres, né? É o turismo da mentira, porque também depois, né, ficamos todos sabendo que aquelas cápsulas que ele vendia eram pó de maracujá. A água era uma água de torneira, é isso? Você não tinha nada de especial naqueles medicamentos que supostamente ele vendia como algo milagroso para as pessoas. Ele abusou da fé, ele abusou do corpo, ele abusou da alma, ele abusou, sabe, daquilo que as pessoas têm de melhor, né, dentro delas. Não, inclusive, bom, aí ele justificaria dizendo que o vinho que se usa na Igreja Católica também é vinho normal, se for uma análise química, né? A água benta das igrejas também são água. Enfim, essa questão do método aí eu não entro na. Não, mas é que a igreja não vai vender água benta dizendo que vai te curar. Não é? Sim. E assim, a gente escutou de algumas pessoas que, inclusive, ele dizia para aquelas pessoas pararem de fazer seus tratamentos, né? Porque a gente sabe que muita gente que foi procurar esse senhor, porque estavam ali em estado bastante avançado de doenças terminais. Ou seja, deixa de fazer o seu tratamento, que é uma coisa criminosa, porque esse pó de pirlim-pim-pim aqui que eu estou te vendendo, essa água sei lá da onde, essas coisas vão te curar. E as pessoas acabavam morrendo. Tem casos de pessoas que vieram de outros países, naquela época que a gente ainda pega aí, o problema da AIDS, né, que estava ainda, não se tinha um controle da doença. Olha a quantidade de pessoas que morreram. Por quê? Porque ele falava, não façam os tratamentos. Se você não fizer o tratamento, o que acontecia? Porque ele sabia que o que ele estava vendendo ali não tinha poder de cura nenhum. Eu acredito muito no poder de cura das pessoas. Eu acho que todos nós temos um poder curativo enorme, né? A nossa fé, ela consegue coisas que são surpreendentes. Eu concordo com isso. Mas você deliberadamente vender algo que não tem eficácia nenhuma, né? Colocando na cabeça daquela pessoa que aquela era uma pílula mágica, né, que ele estava vendendo e falando, deixa de fazer o tratamento. Eu conheci algumas pessoas que passaram pela casa Dom Inácio de Loyola e que voltaram falando, não, eu vou parar meu tratamento. E a gente fala, não faça isso, né? Não pare com o seu tratamento. Isso é muito triste. Tem esse aspecto, tem outro aspecto também de médicos que estavam lá ajudando o João, médicos que davam testemunhos a respeito daquilo tudo, médicos que convenciam as pessoas de que João curava. Então, esses médicos também têm que ser responsabilizados, têm que ser chamados a atenção. Eles deveriam ter vergonha na cara deles hoje de se chamarem médicos, porque se você está vendo que um paciente para o tratamento, para ir para uma fitoterapia, é um absurdo. Você pode fazer conjugados os dois tratamentos, não há problema nenhum, um não vai interferir no outro, mas agora por exemplo, parar uma quimioterapia de um câncer para você se dedicar só ao tratamento do João, ou então parar de tomar os remédios contra a AIDS para ficar fazendo tratamento, isso é um absurdo. Sim. É criminoso. E no final, criminoso. E claro, ali só chegava que estava a morrer. Ali é muito terminal mesmo, era gente que não tinha muito mais esperança. E aí você dava uma injeção de esperança neles, utilizando um artifício como esse de abusar das vítimas, que era muito comum, Eu só fui convidado a ficar em Abadiânia por 2 semanas, porque a minha esposa era muito bonita. Quando o João bateu o olho nela, ele disse, fica, que ele viu uma vítima em potencial. A Ana Paula Santiago, que provavelmente você vai entrevistar, e eu conheci ela também na época, eu não conheci na época, eu conheci a história dela depois. Ana Paula foi outra vítima, porque ela era muito bonita, ela é muito bonita e tal, foi atraída por ele por esse aspecto, usando o pai dela como, se você fizer isso, eu vou curar seu pai. E ela acreditou, uma senhora acreditou num aspecto, e fora outras pessoas que acreditavam nisso. Então, veja, é triste, é muito triste ver João de Deus fora da cadeia. Sinceramente, eu não acredito que haja como acreditar na justiça brasileira vendo um homem desse em casa, na sua mansão em Anápolis,
casado, muito bem, obrigado, melhorou. Estranho, né, que o João melhorou assim saiu da cadeia e ficou bom. Ele estava um senhor todo fraquinho, né, franzininho. E cenas, pura cena. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Clodoaldo. Quando todo esse processo se deflagrou, você precisou ir depor na delegacia? Você teve que fazer algo, teve que explicar essa questão da contabilidade? Até hoje ninguém me questionou sobre isso. Eu sempre deixei meus canais abertos. O único depoimento que eu dei foi no caso da Maria do Carmo, que a Maria do Carmo disse que estava sendo ameaçada por uma pessoa, e eu fui testemunhar, mas eu não conhecia essa pessoa, não era da minha época, então eu só disse que não conhecia a pessoa e acabou a audiência de 2 minutos, eu acho que foi. Eu nunca fui chamado para isso. E sempre me coloquei à disposição, sempre falei as coisas que eu sabia, mas, estranhamente, a promotoria pública que está na frente desse caso, ao meu ver, até agora, não está assim, empenhada em querer resolver a questão. Acho que eles estão meio que... Eu não sei que prova está faltando ainda. O João foi condenado, tudo bem. O João foi levado para casa por causa da questão da Covid. Ele não saiu dos processos ainda. Mas de dentro da casa dele, com certeza, pode mandar um capanga dele intimidar uma testemunha, alguém que ele não gosta. Ele pode fazer isso, ele faria isso. Ele faz isso. E aí, fora isso, tem o filho dele, tem as outras pessoas que cercam ele também, que têm interesse em calar as outras vítimas, como é o caso meu, como é o caso de outras pessoas que são caladas diariamente por aí. E ele tem muito dinheiro ainda, inclusive, né? Porque por esses anos todos que você passou ali, por essa quantidade de sacos de dinheiro que ele jogava, né, nesse compartimento, ele deve ter muito dinheiro guardado, ainda que não se sabe aonde está, possivelmente, em contas, vamos dizer, essas contas fantasmas, né? Sim, ele tem. Ele tem, com certeza, muito dinheiro. E ele tinha muitas propriedades, né, na época. Ele tinha mais de 50 casas, eu acho, em Anápolis. Ele investia muito em imóvel também, só que no nome de terceiros, né? Mas a gente sabia que ele tinha. E ele tinha a questão do garimpo, tinha as questões Mas mesmo fora todo esse processo, só o dinheiro que entrou depois, na segunda leva de estrangeiros, aí as doações, e tudo aquilo que aconteceu durante esse processo aí, ele enriqueceu. Ele enriqueceu certamente, que ele tem dinheiro suficiente para os netos dele sobreviverem, não é só para ele, não. Me conta uma coisa, Clodoaldo, você nunca mais voltou a Abadiânia depois? Eu voltei uma vez, de passagem, porque nesse período todo eu fiz muitas amizades, pessoas que eu gostava, inclusive as pessoas uma antiga babá da minha filha, eu passei por lá e fui visitá-lo, mas não fui na casa não, fui na casa do Inácio. Numa segunda vez eu morava em Lucas do Rio Verde, eu fui para Brasília, quer dizer, na época eu vim para cá, né, com meu irmão, eu e meu irmão viemos para cá, nós paramos em Abadiânia para descansar à noite, para não descansar em Brasília. Mas nós chegamos a ver João. Eu nunca mais vi João depois daquelas ocasiões lá. De 99, por aí em diante, eu nunca mais vi João Teixeira. Vi pela mídia. E quando ele foi desmascarado, quando tudo isso veio à tona, como é que você se sentiu? Bom, eu cheguei a um momento que eu pensei comigo, bom, agora chegou a nossa hora, né? Quando eu vi que houve um movimento de muitas pessoas, em que cada dia mais ele ficava cada vez mais enrolado, cada vez mais cercado, e principalmente os ratos pulando do barco, né, como se diz vulgarmente, os pseudos amigos dele saltando fora, deixando ele mais sozinho, aí eu senti algum senso até de alívio e não é um misto de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, né, porque isso poderia ter sido feito muito antes, isso poderia ter acabado em 95, em 2000, 2002, podia ter acabado nos primeiros, muito antes que isso, né, essa farsa toda, mas antes tarde do que nunca, ou então pegou ele no momento que eu tenho certeza que ele vai ficar vivo muito tempo ainda,
Eu espero que ele volte para a cadeia, espero que ele cumpra dentro de uma penitenciária, não em casa, uma casa de luxo, a pena dele. Então, eu fiquei um pouco aliviado. E você aliviado chegou a conhecer essa casa onde ele está morando hoje? Sim. Como é que é essa casa? Conta para as pessoas, elas têm curiosidade de saber. É uma casa luxuosa? É uma casa luxuosa, toda cercada, deve ter uma casa de uns metros quadrados. Bom, eu sei que toma quase toda uma quadra, assim, uma meia quadra pelo menos. Um quarteirão. É quase um quarteirão entre frente e verso, e toda cercada, cerca elétrica, câmeras de vigilância. Na época já tinha as câmeras de vigilância, que não era muito comum na época, mas ele já tinha. Sim, luxo total. Os melhores móveis, os melhores geladeiros, os melhores televisores, enfim, padrão A. E sempre à noite tem sempre uma pessoa vigilando. Uma guarita, eu lembro que tem uma guarita onde para chegar tem que se identificar. Ou seja, ele é cercado de... Ele está hoje nessa residência, ele é obrigado a ficar dentro dessa residência, mas pelo que a gente está sabendo, é uma residência extremamente confortável, luxuosa, ou seja, ele continua com uma vida muito boa. Sim. Apesar de todos os crimes que ele cometeu. Ele está numa vida muito boa. Nesse aspecto, a única reclamação que ele pode ter é que ele não pode sair. Agora, talvez ele quisesse, né? Não sei se a vigilância é feita, não sei como que é o procedimento de vigilância dele, se ele realmente fica em casa, se realmente ele fica o tempo todo, ou se há um monitoramento, eu não tenho conhecimento disso. Desconfio, né? Eu sempre desconfio que não. Talvez ele tenha as saídas dele e tal. Bom, isso daí eu não posso afirmar nada. Mas a casa dele é uma casa de primeira linha. E a casa Dom Inácio de Loyola, ela acabou? Ela fechou? Você sabe o que aconteceu com ela, Clodoaldo? Apesar de todo o absurdo que possa parecer, apesar de todo o espanto que isso nos causa, algumas pessoas continuam indo lá, venerando João, orando por João e acreditando que João é inocente. Então há um movimentozinho de alguns vamos dizer assim, extremistas, né, ou então idólatras, que precisam do Deus João para viver e estão indo lá, vez por outra. Isso é a informação que eu estou tendo. Agora que eu moro aqui perto, eu estou morando muito próximo, inclusive, eu até penso em alguma vez dar uma passada lá para ver rapidamente, para ver se realmente isso é verdade. Mas também isso não vai mudar nada na minha vida e eu prefiro... Ficar longe, né? Maior distância possível desse pessoal. É verdade, Clodoaldo. Clodoaldo, eu só tenho lhe agradecer. Tem alguma coisa que eu não lhe perguntei que você ainda gostaria de falar? Olha, eu queria dizer apenas, eu queria reafirmar aqui para todas as pessoas que foram enganadas e para os que não foram enganados ainda. Não há defesa para João em aspecto nenhum. Não há como defendê-lo nesses aspectos. A questão da cura, para os que se dizem que foram curados por João, é aquela história que nós comentamos no começo. Há muito de pessoal nisso, de fé interior, de você mesmo revolucionar o seu corpo e ter um estímulo, algo que faça com que você reverte uma situação interior de você e você consiga melhorar. Não existe o curador João, é uma farsa. O João, como ser humano, é horrível, é um cangaceiro, é um bandido de marca maior, que é pior que bandido, porque ele se utilizou da fé das pessoas, da boa vontade, do dinheiro, do tempo e da vida de muita gente para poder fazer o que ele fez. E eu fico muito triste que o Ministério Público e que a Justiça brasileira não consiga fazer sua parte, porque não está fazendo sua parte. Quem está acreditando que ficar em casa com a tornozeleira, numa jacuzzi, num sofá, numa TV de pá, no cinema e as melhores comidas, as melhores bebidas e a melhor companhias que ele também tem é cumprir uma pena. Isso não é cumprir uma pena, isso é o recreio. Então ele não merece essa atitude do Ministério Público do Estado de Goiás e da Justiça do Estado de Goiás, que infelizmente é coberta de certa maneira.
Então, as pessoas aí, eu só tenho minha solidariedade a todas as mulheres que foram vítimas, a todas as mulheres que foram abusadas, aos familiares, aos pais dessas mulheres que sofreram com isso, aos maridos, aos namorados, enfim, as relações que tiveram, e dizer a vocês que, infelizmente, passou, mas nós temos que continuar vigilantes, pressionar a justiça, pressionar o Ministério Público para que se cumpra a lei no Brasil. Se cumpra a lei, é o mínimo possível, o mínimo de decência, vergonha na cara, que a justiça coloque João de Deus no seu devido lugar. Não, concordo 100% com você, né? A gente diz aqui, inclusive no canal, que de Deus ele não tem nada, né? Ele tá mais para João do demônio, porque o que ele fez, né? Abusar da fé é muito abjeto. Abusar do corpo já é perverso demais, abusar da fé é horrível demais. E assim, de verdade, nós desejamos que ele vá para o local que ele merece, que é de fato uma penitenciária, apesar da idade que ele tenha, né? A gente entende também que tem as questões das nossas leis que vão acabar privilegiando um homem que está na idade que ele está, mas ele merece penitência. A penitenciária é o lugar do castigo, da penitência, né? Para que ele possa refletir sobre todos esses crimes que ele cometeu, e que não são poucos, não. O processo dele é bastante grande. Essa morosidade toda da nossa justiça causa, né, essa angústia, essa sensação, né, de injustiça muito grande. Eu entendo perfeitamente todas as vítimas, porque você não recupera, né? Você não volta atrás daquilo tudo que aquelas pessoas passaram e sofreram e foram enganadas, né? É muito triste. Esse homem é uma aberração. E ele nunca veio a público e não admitiu, não mostrou arrependimento. Ele é frio. Ele nunca admitiu, sim, naquele momento eu abusei, eu fui um crápula, eu me arrependo, peço perdão a Deus. Não, ele usa até Deus dizendo que Deus sabe do que ele fez, etc e tal. Ele não tem remorso, ele demonstra que não tem empatia. Bom, eu não sou, né, psicóloga, né, nem criminalista, então eu não posso nem fazer, eu seria leviana de dizer que ele é um psicopata, mas ele tem todas as características de um psicopata, né? Ele é um serial abusador, ele é uma pessoa perversa, ele é sádico, né? Porque quando ele faz tudo o que ele fez em nome da fé de alguém, é de um sadismo absoluto. Ele é muito sádico. Assim, mas nós vamos aqui, Clodoaldo, do nosso lado, nós vamos continuar vigilantes, né? Cobrando, né, da nossa justiça o apenamento correto, né, desse homem, né, que ele vá para o lugar onde ele merece, e esse lugar é a penitenciária. Concordo. Porque são muitos crimes, muitos crimes. Sim, e sim. aí, um deles, inclusive, é um que você comentou aqui logo no começo, é um homem que se acha no direito de não pagar impostos. Todos nós, brasileiros, pagamos impostos, né? Todos nós temos que pagar impostos. Inclusive, o João do demônio também tem que pagar impostos. Então, temos aí um outro crime de sonegação fiscal enfim, são tantos crimes que esse homem cometeu que a gente até já perde a conta, né? O que é pior? Não, como houve os abusos, muitas vezes essa situação fiscal é deixada de lado, como se fosse um crime menor. É um crime menor, mas é um crime muito importante. Precisaria ser visto, ser buscado, fazer uma contabilidade, fazer uma perícia em toda a vida dele, ver de onde veio todo esse patrimônio, mas como ele se utiliza daquela prerrogativa de que igrejas não precisam prestar contas, né? Ele se tem como uma entidade filantrópica, aí há brechas na lei que ele aproveita muito bem. Nesse momento, e vai usando laranjas, né? E usa o laranja A, o laranja B, o laranja C, e aí acaba envolvendo pessoas no rol do crime, né? Porque Clodoaldo, estamos falando de uma quadrilha, né? Que não é pequena, não. Sim. Uma quadrilha grande. Ele não seria o que ele é se não tivesse apoio das pessoas. De gente que também
contribuiu com isso, ajudou ele, acobertou ele, ajudou a ameaçar testemunhas, enfim, todo tipo de situação. Clodoaldo, eu te agradeço muito. Quero deixar aqui as portas sempre abertas para você. Fica aqui todo o meu carinho e minha solidariedade para sua ex-esposa. O que ela passou é muito triste. Mulher nenhuma merece passar por violência, por esse abuso, né? Enfim, é muito. Fica aqui todo o meu carinho para ela. Você, por favor, repasse para ela. Também deixamos as portas abertas aqui, se ela um dia quiser conversar conosco, ela vai ser muito bem recebida, muito bem acolhida. Se proteja, fique bem e muito obrigada por conversar com a gente, por nos passar mais um pouco de informação sobre quem é esse homem, quem é esse João. Eu agradeço a você, Carla. É uma obrigação nossa fazer isso. Como cidadãos que pensam em um mundo melhor, nós precisamos prestar esse serviço para a sociedade, que a sociedade conheça quem são essas pessoas e que no futuro não tenhamos mais isso, que as pessoas se tornem mais atentas à facilitação, mais atentas à idolatria, percebam que nem tudo é fácil, a vida é um sucesso, na vida nós temos altos e baixos, vamos ter as doenças, vamos ter as curas, temos que valorizar muito a medicina, temos que confiar muito mais no médico do que no curador, enfim, respeitando a religiosidade de todo mundo, respeitando aí a fé de cada um, mas não deixem de ouvir seu médico, não deixem de ouvir seu médico para pegar um pilantra que vai te enganar. Então, muito obrigado, boa noite, e espero que isso rende muitos frutos e, junto com os demais pessoas que estão no seu programa, possamos realmente contribuir para que João do diabo possa Exatamente. Isso aí. E que nós, né, possamos acreditar mais nas mulheres, né, quando elas, né, chegam e explicam, porque já é muito difícil ser abusada, ainda ter que expor isso é mais difícil ainda. Então, assim, precisamos acreditar, né, e prestar atenção nessas vítimas, porque é uma marca muito, muito profunda, é muito triste, uma mulher que sofreu abuso. Clodoaldo Turcato, eu queria te agradecer muito. Hoje conversamos com Clodoaldo Turcato, que foi contador, né, da Casa Dom Inácio de Loyola, esteve ali durante muitos anos, né, em contato com esse homem, esse João, e pôde nos trazer mais informações aqui. De novo, eu agradeço a ele. Deixo aqui as portas sempre abertas para quem quiser trazer mais informação sobre esse caso e nós vamos continuar acompanhando até que aconteça o desfecho que essas vítimas merecem, que é João do demônio na penitenciária. É isso que a gente deseja para ele.